Estamos aqui em um novo episódio do OpinaCast e dessa vez é nos bastidores da paixão. Dessa vez a gente tem um convidado muito especial onde a gente vai entender, vai ver outro lado do espetáculo da paixão, né, Paulo? É isso, muito bem-vindo seja você, né? Agradecemos a audiência de mais um programa. Nessa sequência, né, que a gente começou, ele é um programa que é feito todas as terças-feiras, mas nessa semana, de modo especial, você aí já aproveitou o Seba Alves no domingo, na segunda-feira o Wagner Salles e hoje quem está conosco é o Mauro Gomes. Só lembrando, não deixe de deixar o seu like, né, de deixar nos comentários aí a sua mensagem e também de se inscrever no canal e, claro, compartilhar, avisar aí ao pessoal. Uma alegria, uma honra grande em tê-lo aqui conosco, inclusive tendo a oportunidade de lhe conhecer pessoalmente, né, que já há vários anos que a gente conversa, troca mensagem, mas assim, pessoalmente, só hoje que eu estou lhe conhecendo e fiquei surpreso, viu, por lhe ver de forma mais jovem do que é por fotografia. Então, seja muito bem-vindo. É uma honra em tê-lo aqui conosco. Caro Paulo, para mim, a pessoa honrada aqui sou eu, né, de poder estar participando aqui do OpinaCast, né, esse conceituado podcast, né, que cada vez mais cresce em audiência, né, e poder também compartilhar aí com seus ouvintes, sua audiência, a nossa experiência aí de mais de 23 anos como assessor de imprensa da Paixão de Cristo Nova Jerusalém, né? Que nos deixa assim com uma bagagem considerável, né, de histórias para poder compartilhar com o público. Eu queria saber, desde que você iniciou, sempre foi nesse cargo ou você passou por outras partes do espetáculo? Não, sempre foi nesse cargo, né, porque na época eu trabalhava como editor de economia do Diário Pernambuco, aí saí do Diário para montar minha assessoria de imprensa, né? E aí, nessa época, uma agência do Recife chamada Grupo 9 que fazia a campanha publicitária da Paixão. E eles sugeriram a Robson a contratar uma assessoria de imprensa, né? E aí o Grupo 9 fez uma sondagem no mercado e contratou a nossa assessoria, né, em 98. E aí, desde daquela época que nós estamos até hoje dando suporte aí à Paixão de Cristo na área de comunicação para a imprensa. Como era a questão da assessoria de imprensa em 98? Você tinha que ir para os jornais e para a TV, como é que se faz? Bem, o nosso trabalho como assessor de imprensa é levar as notícias da Paixão de Cristo, né, para os veículos de comunicação e também, de certa forma, facilitar a vida do jornalista, porque o jornalista ele tem aquele desafio diário de preencher aquele espaço. Antigamente era o jornal, né? Hoje em dia é o espaço nos sites e blogs. E ele não consegue estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, o nosso papel é facilitar a apuração da notícia por meio dos repórteres, né, fornecendo um texto informativo como base antes de ele fazer as entrevistas e tudo mais. Então, naquela época, quando a gente começou nos jornais, era assim bem diferente de hoje, né? A gente tinha que ir na redação pessoalmente, levar um texto e tal, né? Já tinha e-mail, né? mas até o envio de material eu acho que era um pouquinho mais complicado. A foto, você tem que mandar foto em papel, entendeu? Mas agora mudou, né? Agora você faz tudo via internet e tal. Mas o papel essencialmente era esse, você distribuir as informações para os meios de comunicação sobre a Paixão de Cristo, né? Antes de ter uma assessoria de imprensa, era na época que ainda era José Pimentel, que era o diretor. Ele era diretor, era o Jesus e era o assessor de imprensa. Caramba, 3 coisas. É isso que eu estava observando, porque você falou em 98, foi mais ou menos o período de transição ou eu estou enganado? 98 foi o segundo ano que quando quem passou a ser o diretor foi Carlos Reis e Lúcio Lombardi. Então estava nesse período, foi, né? Exatamente. Assim, já evoluindo para a saída do Pimentel e exatamente. Foi o segundo ano em que vieram os atores globais, né? Então estava bem recente. O segundo ano também de Fábio Assunção. Fábio Assunção foi o primeiro que deu esse start aí
na contratação de artistas de renome nacional. E devido ao seu grande sucesso, né, em 97, 98 ele veio novamente. E foi justamente nesse ano que nós começamos a dar esse suporte aí na área de assessoria de imprensa. Aí, na questão de assessoria, vocês contatam os globais? Vocês participam de alguma coisa nessa parte? Vocês conversam com eles? Sim, sim. Ontem mesmo nós estivemos no aeroporto, quando eles estavam chegando, né? E a gente fez entrevista, fez imagens com eles, né? E já distribuiu nas redes sociais, nos blogs. Quando eles vêm aqui fazer as filmagens dos filmes promocionais, nós fazemos entrevista com eles, com cada um, para enviar para os blogs, sites de imprensa, e também para fazer o noticiário do site da Paixão de Cristo, né? Então, para não acontecer se cada veículo de comunicação for entrevistar todos os atores, eles não vão fazer mais nada senão dar entrevista, né? Então o nosso papel é justamente esse: a gente centraliza a maioria das informações e distribui com os veículos, né? Só um ou outro veículo assim que a gente acha que é importante eles conversarem com esse veículo, que a gente marca entrevista para eles darem pessoalmente e falar com o jornalista, né? Mas para a grande maioria a gente é que prepara o material. Muitas vezes, para você ver como as coisas evoluíram, né? O ano passado mesmo a CNN ligou para mim e pediu para eu fazer um vídeo do espetáculo e também mandar a entrevista com os atores. Então ele mandou as perguntas lá, eu fiz e mandei tudo. E saiu Já veio pronto. Aí eu mandei o material bruto, né? Imagens do espetáculo e também a entrevista com os atores, e lá eles fizeram a edição, fizeram a edição e saiu a reportagem na CNN, né? Porque com essa revolução que houve na comunicação, as redações dos jornais de televisão, elas enxugaram muito a quantidade de profissionais, né? Então, cada vez mais eles estão precisando mais ainda do suporte da assessoria de imprensa. Entendi. Então, esse material você grava no celular, câmera, como é que é produzido? Hoje em dia os celulares, eles têm uma alta tecnologia, né? Então a imagem do celular não deve nada à imagem de uma câmera de TV. Para você ter uma ideia, o pessoal da Globo mesmo, da Asa Branca, eles vão lá com a câmera de TV para fazer a imagem. E enquanto a câmera grava a entrevista, o repórter, outra pessoa com um celular, faz imagem de apoio, né? Você sabe que tudo isso vai enriquecendo. Você sabe que porque na entrevista, para ficar mais dinâmica, então não se usa só se você usar uma câmera só, fica só aquela imagem, só com aquela opção, aquele né? ângulo com aquele ângulo, né? E com o celular não. Aí com o celular você tem outras imagens para você dinamizar, né? Então, aí você vê que ele mescla, ele usa uma câmera de vídeo profissional e também usa o celular. E você não vê diferença nenhuma quando vai ao ar, né? Outros clientes meus lá em Recife também, ele estava ele lançando comprou um navio para transportar combustível para Fernando de Noronha, e aí a TV Globo se interessou em fazer a reportagem, né? Aí justamente para não ficar só a pessoa falando sobre o navio, eles pediram para eu mandar a imagem do navio, né? Aí eu fui para o Porto do Recife, o navio estava atracado, né? Aí fazer a imagem só do cais não ia ficar muito legal, né? Aí eu lá no Marco Zero fica uns barqueiros lá para o pessoal pagar, né? Aí eu aluguei um barco daquele e fui e ficou fazendo pelo mar, fiz as imagens do mar, né? Pegando o navio atracado e mandei para eles pelo celular mesmo, pelo WhatsApp, e saiu ótima a reportagem. É interessante, isso facilita muito na questão da informação chegar mais rápido, a agilidade. Porque basicamente hoje em dia a necessidade da informação cada dia está maior e o pessoal cada vez precisa mais do instantâneo. É verdade. Aí
E aí, o desafio... Só para complementar isso aí. A revolução que houve, né? Antigamente a TV Globo... Ela e você acompanhou isso, que são 2 décadas, como você disse, né? A TV Globo, ela só colocava no Jornal Nacional imagens de alto nível feitas por suas câmeras. Hoje em dia ela diz, pede ao telespectador, mande sua imagem. Aí William Bonner, agora coloca o celular na horizontal, tal, entendeu? Eles orientam agora. Porque hoje em dia todo mundo é repórter. Se você tem um celular, um smartphone na mão, você está na rua, você é um repórter. Porque você vê alguma coisa, você filma, e aquilo é notícia, e pode ficar certo que os veículos de comunicação vão ficar atrás de você para você mandar essa imagem. As emissoras, elas vão trabalhar com mais velocidade possível, senão elas vão perdendo esse espaço para as redes sociais, né, que fazem Exatamente. Isso chegar realmente nas mãos do público de uma forma mais ágil. Com certeza. Com certeza. E a questão do Instagram, das redes sociais, como é que mudou a sua visão na questão da assessoria? Você tem um exemplo importante sobre isso. Todos os anos, ao longo desses 23 anos, 23, 24 anos, nós trazemos um ônibus de jornalistas lá do Recife para a pré-estreia, que esse ano vai ser na próxima sexta-feira, né? Então, eram jornalistas de jornal, de rádio, de equipes de TV, né? Um ônibus de 50 lugares, lotado, né? Mas hoje em dia, mais da metade desse ônibus vem com influenciadores de Instagram. Tá vendo? Entendeu? A gente está privilegiando, não privilegiando, até porque muitos veículos estão com suas equipes enxutas, não tem gente para mandar, e também para nós é importante ter os influenciadores. Hoje em dia, né, todo mundo está com o celular na mão, acompanhando o Instagram. Outra iniciativa que nós tivemos antes da pandemia foi convidar uma influenciadora para fazer uma participação especial na Paixão. Quando isso entra até no elenco, né? Exatamente. Foi Nanda Figueiras, a gente convidou ela. Foi a primeira? Foi a primeira, antes de entrar no elenco, né? Aí foi o que sugeria a Robinho, ó, vamos colocar aqui e tal. E como era uma coisa nova, né? Aí disse, ó, ela fica só estreia, né? Porque para não dar nenhum problema. Aí realmente a gente conversou com ela, uma pessoa muito simpática, aí ela veio 3 dias antes para ensaiar e tal. E aí, na apresentação de estreia, ela entrou no Bacanal de Herodes lá, ela entrava, se abraçava com o rei Herodes e tal. E foi uma experiência ótima, porque teve uma grande repercussão, né? Ela tinha mais de 100 mil, se não me engano, seguidores, né? Então o Instagram realmente é hoje o veículo que está na vanguarda aí da comunicação. Instagram, TikTok, entre outros. Exato, né? Todos esses. Interessante. Aí, e essa questão do... Geralmente pega influenciadores só da região ou do país todo? Assim, esses influenciadores que são selecionados são do Brasil todo ou de uma região mais específica, próximo? Né? Daqui? Não, nessa iniciativa que entra do ônibus, né, é mais de Recife mesmo. Né? Entendi. Do espetáculo passado para agora é que está se agregando ao elenco influenciadores com grandes número de seguidores, né? Entendi. A primeira foi Tainara Ogê e esse ano é Duda... deu um branco agora. Duda Reis. Duda Reis. Né? Então, que também foi uma sugestão da gente, porque você vê que a TV aberta, a audiência tem caído muito, né? Verdade. Porque o público, ele não quer mais ter que esperar uma determinada hora para assistir seu programa. Ele está com o seu smartphone na mão, ele quer assistir a hora que ele quiser, né? Então o YouTube tem quase tudo ali que ele quer, né? Então por isso está tirando muito público da TV aberta. Isso também afeta também a projeção dos atores também, né? Que fazem novelas e tudo mais. Então não existe mais aquele grande apelo que existia na época de Tarcísio Meira, de Glória Menezes e tal, né? Porque quem está fazendo mais sucesso são justamente os influenciadores, né?
E por Os quê? grandes nomes se mantêm, mas abriu espaço, né, para essa outra... E os influenciadores têm um aspecto diferente desses atores dos globais, que quanto mais autêntico esse influenciador mais ele conquista público, né? Quando ele mostra o seu dia a dia, mostra como que ele é e tal. Então aí o público se identifica com aquele influenciador e quer seguir ele, né? Porque, poxa, esse cara ele é como eu sou, tal, e tudo mais, né? Então, Normalmente o ator global ele fica mais ali naquele pedestal, tal, só aparece em situações positivas, né? não, é interessante quando você chama um influenciador, querendo ou não, você mostra literalmente os bastidores da paixão. Você consegue uma imersão maior para as Exato. pessoas que necessariamente não podem ou estão esperando o dia que vai assistir o espetáculo. Uhum. Aí, e na questão Eu acho que, como a gente falou sobre rede social, era bom dar uma olhadinha agora naquele círculo que a gente faz, né? Não só do blog, indicando já o site para... Aí é o OpinaCast, né? É onde o pessoal entra no blog, tem o acesso a... clica aqui no link para comprar o ingresso. Se você ainda não comprou, né? Que eu recomendo, para não ficar para a última hora e nem estar correndo o risco de comprar mais caro. Você clica, já tem aqui as opções de comprar o ingresso, os atores que estão participando e os dias e os valores para você comprar. Se quiser, compre todos os dias. É muito bom. Garanto que vai ser uma experiência diferente. O que eu acho muito interessante do teatro é que você pode assistir 10 vezes a mesma peça diferente. É sempre... Não, é impressionante que existe muitas pessoas que vêm todo ano. É uma questão assim... É quase como uma tradição de estar fazendo essa peregrinação, né? Exatamente. Gente que vem do Pará, assim, de ônibus, entendeu? Umas senhoras assim e tal. É uma coisa incrível. E lá no blog também você tem acesso ao Opina. Olha aí a Duda Reis, né? A gente É, tá Duda Reis, Herodíades. Uhum. E também tem o blog e a Casa Cast, que é a casa onde a gente produz nosso conteúdo de excelente qualidade, e espero que quem tiver interesse venha aqui produzir também seu podcast. Venha produzir não só podcast, tem Você vídeos, abriu lá? também tem o estúdio de fotografia. Só é clicar aqui, minha gente. Clicar aqui no... Carregou, já está aqui no OpinaCast, fala direto com Ingresson, que eu garanto que ele vai fazer o melhor preço para você. E o Mauro, que eu creio que agora é a sequência, né? O Instagram dele, para você que quer ter acesso aí mais informação. O Instagram dele... O Instagram dele tá no outro Instagram que eu coloquei no do OpinaCast. Esse daqui que tá logado é o meu. Aí não tá o dele não. Aí eu tenho que depois colocar. Muito bem. Mas é @ Mauro Gomes mesmo? Não. É Mauro Gomes Jor. E na questão de produzir conteúdo, vocês produzem desse portal do Nova Jerusalém, produz conteúdo o ano todo, você sempre tem que estar alimentando o ano todo a questão para preparar o que está acontecendo? A gente tenta manter acesa a chama mais no Instagram, sabe? Mas a gente tem alguma dificuldade porque a Paixão de Cristo ela tem uma característica que ela funciona... É um espetáculo de 8 dias, né? Que ele tem que gerar receita para o ano todo. E não é fácil, não. Então... Até porque o teatro ele não fecha e fica abandonado, pelo contrário, não, né? A manutenção é feita constantemente, Exatamente. tem a pousada, tem mais na frente a cavalgada, que ele realiza a cavalgada também, parece que em julho. é um evento realizado pela pousada, né? É uma estrutura gigantesca, né? São 100 mil metros quadrados de área murada, né? Então você tem que estar... uma manutenção assim, constante, desde capinação até conserto dos mais diversos, né? Então, nem sempre a gente tem uma estrutura
que nós gostaríamos para manter assim um Instagram mais dinâmico, né? Mas esse ano a gente tá contatando aí os profissionais e montando uma equipe para que cada vez mais as pessoas possam estar tendo novidades tanto na página da Paixão de Cristo como também no Instagram. Ah, entendi. Ter conteúdo como fosse tentar diário, como fosse assim. Exatamente. Passei para você. Eu venho tentando convencer Marina Pacheco a ser a cara da Nova Jerusalém. Quer dizer, ela já é, tanto é que a gente está fazendo essa semana umas lives com os atores. Assim, nós fizemos semana passada e quem fazia as lives com os atores era ela, né? Ah, interessante. Mas eu sempre converso com ela, Marina, você que devia no Instagram da Paixão, tá todo dia ali, ó, amanhã em Nova Jerusalém, vejo como é o pôr do sol, tal, mostrar os passarinhos pousando na torre e por aí vai. Uma ideia boa é o podcast. Uma ideia boa, você já sabe. Para vir fazer aqui, né? Exatamente. Uma ideia muito boa. Esse seu convencimento eu acho muito interessante, porque quando o Robinho estava aqui, a gente perguntando a ele, quando a gente faz logo a linha, né, lá de trás de como começou até hoje, vai passando por esse período de sucessão, né? Então o filho dele já cada vez mais está pegando essa questão da direção pouco a pouco, e ela também, eu acho que precisava, como você diz, expor mais a imagem, né? É claro que é um processo, mas tomara que ela realmente vá caminhando na... Olha aí. Aqui, seu Instagram já está aqui, Paulo passou. Eu estou focando exatamente na divulgação que a gente está fazendo aí. Da imprensa. Você observe que a Paixão de Cristo, ela sai assim, desde na revista Quem, Diário de Pernambuco, mais G1, variado possível. Né? Sertão Central, você vê... G1, tá tudo ali. G1, Folha e tal. Entendeu? Então, a gente conversa com... a gente sempre divulga, eu falo até para Robinho, para quando ele conversar com o pessoal do governo do estado, sempre lembrar que a Paixão de Cristo, ela projeta o nome de Pernambuco por todo o Brasil e fora das fronteiras do Brasil também, em outros países, né? Então, a Paixão de Cristo é conhecida nacionalmente em vários países, e isso projeta o nome de Pernambuco e atrai turistas para cá. Quando o turista vem para cá, ele não vem só para a Paixão de Cristo quando ele vem de avião, né? A maioria dos turistas eles ficam hospedados em Porto de Galinhas. E o ônibus passa lá no hotel, pega eles, traz para cá para assistir e retorna, entendeu? Então, você vê que a importância da Paixão de Cristo, que ela irradia essa influência econômica, né? No Recife, em Gravatá, Caruaru, e por aí afora, né? Até Campina Grande também. Não, interessante. É a questão... tem um levantamento das cidades que são mais... que tem mais benefício. Que mobiliza mais pessoas a... você está dizendo no sentido de benefício para a cidade de retorno. Turista. E sobre isso aí... O Robinho, quando ele veio aqui, ele falou que na Semana Santa, 95% dos hotéis pousadas estão lotados. Então, exatamente. E que, inclusive, Caruaru, né, ela é muito beneficiada nesse sentido, que a gente perguntou até se tinha algum tipo de incentivo, de apoio também da prefeitura, e, salvo engano, não. Aí o vereador Leonardo Chaves estava até, nas 2 últimas semanas, dando ênfase a isso, né, que Caruaru deveria se envolver mais, se organizar mais, se preparar mais e ajudar mais, porque, na realidade, ela, se não for a cidade mais beneficiada, é uma das mais beneficiadas, porque tudo passa por aqui, né? A chamada parada obrigatória, né? É o caminho para quem vai, para quem volta, tanto antes como depois de assistir o espetáculo. O Leonardo, que inclusive também é o autor, não só do título de cidadão que foi dado ao Robson Pacheco, como também a medalha de honra ao mérito, reconhecendo esse benefício que o espetáculo tem feito, né? Esse marco na área da cultura e do meio artístico, ultrapassando aí já meio século. Então, assim, realmente é algo que precisa ser visto com um pouquinho mais de sensibilidade, um pouquinho mais de carinho, não só pelo governo do estado, como também pelo governo municipal, né? Não, com certeza. E na pesquisa que é feita todos os anos lá na Paixão de Cristo, a pesquisa de opinião, a gente vê que o segundo maior público é de Caruaru.
depois de Recife, entendeu? Então, Caruaru é uma cidade polo, aqui mais de 300 mil habitantes, né? E uma economia pungente aí, entendeu? Então, é uma via de mão dupla aí, né? O espetáculo beneficia a economia e o turismo em Caruaru, né? E Caruaru pode também dar um suporte aí importante à Paixão de Cristo. Movimenta muita coisa, porque como nesse período a cidade também se envolve na programação, então contrata artistas, né? Tá sendo divulgado até no blog, foi divulgado hoje de manhã, que começou hoje. Volta lá, Pedro, por favor. Aí então é uma mensagem antes, uma notícia antes dessa, do Wagner, que é justamente antes, que é a mobilização dos camelôs, tá vendo? O cadastro para os ambulantes, então essa semana. Então, o que tem de gente que não é só da rede hoteleira, né? A área do comércio, porque tem os evento, transportes. Né? Não tem um evento da estação que faz um... Começou com quem? Esse eventinho Na qual a gestão eu não lembro. Eu lembro que a gestão anterior denominou como parada obrigatória. Né? A partir de Raquel foi mudado o nome também, porque cada governo que entra procura dar a sua cara, o seu jeito, aí modifica alguma coisa. Eu sei que vai ter programação, né? Então, a partir de, não sei se quinta, sexta, sábado, que é quando os turistas começam também a se movimentar pela cidade. O espetáculo da Paixão começa no sábado, né? Já 1º de abril. E então com certeza vai ter alguma coisa naquela área dali mesmo, né? Da estação ferroviária, que é a estação criativa, na área da feira de artesanato, que também recebe muito turista, então geralmente lá é durante o dia, e na estação ferroviária à tardinha ou então à noite. O Alto do Moura também recebe uma boa quantidade de... Então, eu não sabia que o Alto do Moura tinha... No Monte Bom Jesus, né, vai ter show, eu sei que vai ter, inclusive do Anderson do Pif. Então a cidade se mobiliza em diversos sentidos, né? Então a cadeia produtiva, de um modo geral, ela é beneficiada e é como eu disse, assim, poderia se ver com um pouquinho mais de carinho isso, né? Além desses eventos aqui em Caruaru, tem em Brejo esses eventos com show cultural, alguma coisa assim, ou não? Não, que eu me lembro não, assim... A cidade absorve mais, porque eu lembro que ela fica mais movimentada como se fosse com feirinha, mais durante o dia, né? Feirinha, que é aquela, e a prefeitura os barzinhos. Promove uns shows à noite, assim, na praça, né? E movimenta essa área, né? Dos barzinhos, de restaurante. Na área externa, fora do pátio, em frente às muralhas, montado justamente os estandes, onde fica lá artesanato, lanchonete, tem restaurante também. E nesse período, quais foram os desafios? Os desafios significantes que você lembra de cabeça que passou na assessoria? Teve muitos, assim. Às vezes teve um ano que houve um conflito assim importante com a prefeitura lá do Brejo, na época, né? Nessa questão que eu falei de troca de gestor, não necessariamente. Não, porque eu não sei. Houve uns conflitos lá e aí o prefeito soltava notícias negativas, a gente tinha que rebater, ir atrás e tal, era complicado. Por conta de alinhamento político, às vezes acontece isso. Exato. Né? Foi um estresse grande, mas graças a Deus a gente conseguiu solucionar. Né? E também, às vezes, quando acontece algum contratempo, houve um ano em que o espetáculo teve que ser paralisado por conta de chuva, né? Chuva torrencial. Né? Isso tudo... Sim, porque geralmente chove, né? Mas uma chuvinha, outra ainda passa. Mas nesse ano foi um toró dos grandes, né? Aí realmente não teve como continuar, porque significava também risco de segurança para o próprio público. O elenco e o público, né? O Seba, eu acho que foi Seba que contou a experiência... Quando a gente perguntou a ele, sempre a gente perguntou para esse pessoal que passou por aqui, né? Os bastidores, conta alguma história, algum fato engraçado. Aí ele falou que a maior dificuldade, né, é estar ali no frio, principalmente quando chove, né, na cruz, que ele faz o mau ladrão. Você imagina a situação. Aí elogiou, né, a questão da qualidade, do elenco, da segurança, que há toda uma preocupação nesse sentido. Mas a gente fica imaginando essas cenas, né? Quer dizer, você fica muito exposto, porque está ali, inclusive, semi-nu, né? O corpo exposto também ao frio,
E além disso, porque é uma área elevada, se está chovendo, então tudo complica mais, contribui para... Mas me lembrou um episódio também que teve um ano que veio uma repórter aqui do portal UOL, né, que é o maior portal de notícias do Brasil, e ela veio para passar uma semana fazendo matérias no bastidores, entrar como figurante. Nós conseguimos que ela viesse, convencemos ela, você vem, você vai se vestir como uma Galileia, não sei o que mais lá. E eu super animado, né? Então ela veio e tal. Aí na primeira noite, após o espetáculo, ela assistiu o espetáculo e tal, e no final, no coquetel, estavam lá os atores, ela entrevistou o ator principal, que fazia Jesus. Ela entrevistou e tal, aí escreveu a primeira matéria. Só que ela colocou uma coisa no título que desagradou muito o ator. O ator ficou assim, transtornado. Aí procurou a jornalista, disse, olha, você tem que tirar isso, tal. Ele foi até meio ríspido com ela, né? Porque não aceita um negócio desse. E aí, se você não tirar, processo. Não, se você não tirar, eu não entro em cena hoje, não. Que coisa. Caramba. Ele foi além do que a ameaça pessoal. Mas aí o rapaz, tenha calma, rapaz. A gente tentou contornar tal, aí a menina ficou também transtornada. Ela conseguiu ligar para lá, né? E aí trocaram o título da notícia. Mas também para ela acabou o trabalho, né? Ela ficou transtornada, não vai dar mais conta não, tal. Aí ela encerrou o trabalho ali, né? Mas já foi logo no primeiro dia? Foi no primeiro dia já. Caramba, já começa assim. Na primeira matéria que ela fez. Mas faz parte do ossos do ofício. Ossos do ofício, né? Realmente, para quem é profissional. Agora, veja que a gente está nessa sequência dos desafios, e você falou da chuva, eu creio que eu lembro, num desses anos que realmente choveu bastante, mas na área da comunicação, né, que precisa se trabalhar com uma certa antecedência, né, já preparando o clima, já se relacionando com os órgãos, já ir antecipando, né, algumas informações. Conta pra gente como é que foi vivenciar o 2019 para 2020, né? Até porque 2020 começou tranquilo. Janeiro, fevereiro, e de repente acontece a pandemia, que foi algo assim realmente inesperado e muito rápido, né? Realmente foi uma coisa assim muito traumática, né? Porque em mais de 50 anos de espetáculo nunca se deixou de realizar a Paixão de Cristo na Jerusalém. E de repente começou assim a pandemia lá na Europa, e o pessoal dizendo, não, até o médico famoso na televisão, não, vai ser só uma gripezinha, não sei o que mais lá. A Globo também. Aquele conflito, né, de informações. Divulgando o carnaval. Mas chegou um momento que, quando chegou aqui no Brasil, começou a se alastrar, né? Aí ficou naquela expectativa, será que vai acontecer, será que vai acontecer? Mas quando você viu que tudo sendo cancelado, então... Os decretos também, né, à medida que uma consequência lógica seria justamente suspender o espetáculo, como foi, e foi assim que ocorreu, né? E realmente foi uma experiência muito traumática, né? A gente teve que se mobilizar aí para divulgar. Já tinham sido feitos filmes lá, promocionais. Então tudo teve que ser suspenso, né? E a Sociedade Teatral de Nova Jerusalém, a Sociedade Teatral de Fazenda Nova passou assim momentos muito desafiadores, né? Porque foram 2 anos sem espetáculo. E é justamente o espetáculo que gera a receita suficiente para a manutenção daquela estrutura e também para a sobrevivência de centenas de pessoas, né, que trabalham na Paixão, que trabalham na pousada, né? Então foi difícil para todo mundo, né? Foram poucos os que não sofreram nessa época.
Infelizmente foi justamente a área de turismo e cultura foram os mais afetados. Verdade. É porque justamente que depende do público, né? Da participação de público para... Nesse período não teve nenhuma ideia de fazer alguma live especial, paga, ou como tivesse... Tentaram, porque, se não me engano, em São Paulo tentaram fazer algumas coisas, algumas experiências assim. Você não tinha um show, mas você fazia uma live, o artista fazia uma live e o cara pagava um ingresso. Aí depois de Gustavo Lima parou, literalmente, porque ele fez de graça naquela estrutura, ninguém quis mais pagar. Sim. Não, assim, fazer uma coisa assim para gerar receita não, mas porque quando foi suspenso o espetáculo, aí você viu, vamos suspender, mas vamos fazer em setembro, tal. E aí Marina ficou fazendo lives com os atores principais, tal, para manter como aquela chama acesa. Né? Exatamente, né? Mas quando chegou setembro, não vai dar, tal, e realmente não deu. Não deu em setembro de 2020, nem deu em setembro de 2021. Né? A gente só conseguiu fazer realmente em 2022, né? Que foi o ano passado. Entendi. E nessa questão, uma dúvida. Já se pensou fazer, por exemplo, uma temporada na Semana Santa e outra temporada no segundo semestre? Já se pensaram isso ao decorrer desses 24 anos? Um dos grandes desafios da Nova Jerusalém é você aproveitar aquela estrutura, aquela superestrutura, para realizar outros eventos ao longo do ano, né? Porque realmente não é uma coisa muito racional você ter uma cidade morada ali para realizar um espetáculo de apenas 8 dias, né? E já se teve experiência no passado, na década de 70, teve shows de cantores aqui. Mais recente, aquela gravação do Dominguinhos, Dominguinhos, né? Também, né? Acho que foi um DVD. Aqui já teve show com... Ia ter um show com Chico Buarque, Milton Nascimento, mas foi na época da ditadura. Mas na véspera do espetáculo, o governo mandou cancelar, né? Mas mais recentemente, Robson, ele criou o espetáculo Noite Feliz, né? Que era realizado no Natal, em dezembro. Então foram realizados 2 espetáculos, né? Mas ele não prosperou porque ele não tem porque a Paixão de Cristo ela tem duas coisas assim que contribuem para o seu sucesso, né? Além, logicamente, do espetáculo, né, grandioso, mas na questão da data, né? Tem a Semana Santa, que tem um feriadão, né? Sexta-feira, a quinta-feira já é um meio feriado, né? Então isso ajuda para atrair público, né? E tem também a questão da religiosidade, né? Que está vinculada à Paixão de Cristo e tal, tem tudo a ver com a história. Já o Noite Feliz, ele enfocava a vida de Jesus desde o nascimento até o batismo dele, o início do ministério dele, né? O batismo por João Batista. E era na época do Natal, que tem a ver também, mas só que não tem um feriadão. Né? Entendi. Era finais de semana partidos, 3 finais de semana partidos, e outra coisa, no mês de dezembro. Interessante isso, porque, por exemplo, obrigatoriamente, eu creio que é isso que você quis pontuar, obrigatoriamente, a sexta-feira da Paixão é numa sexta. Né? Exato. O sábado de Aleluia é no sábado. Verdade. O domingo de Ramos, o domingo de Ressurreição é no domingo. Embora que nessa semana mesmo, o espetáculo termina no sábado. Mas no anterior, teria o domingo, que poderia ser o domingo, né? Exato, No caso do Natal, não. Porque o Natal tem que ser no dia 25 de dezembro. Ou então a véspera, né? 24 para 25. Que pode cair numa quarta, numa terça, numa segunda. Exato. E aí atrapalha até quem vai se mobilizar para viajar. Porque às vezes o feriado fica no meio de semana, fica no... Mas na verdade o espetáculo ele não era realizado no Natal, não. Em assim, si. No dia Natal, não. Era os 3 primeiros finais de semana de dezembro. Até porque no Natal mas as pessoas querem assim, estar com a família. Mas só que dezembro já é um mês de confraternização. Um desafio a mais. De formatura, entendeu? Aí é complicado. Complicado. Ele pode até ser repensado e de alguma forma dar certo, né? Mas por enquanto acho que
Acho que poderia botar para setembro. Mas o problema é... E outra coisa que a Paixão de Cristo, ela nasceu nas ruas e foi crescendo, entendeu? A chegar onde chegou, né? Ela não já começou grande, né? Então, e é diferente, porque uma coisa quando começa pequeno, você vê que ela vai conquistando as pessoas é que estão querendo ver. Quando você lança uma coisa já grande, você tem que apelar para que caia no gosto do grande público de imediato, né? Aí, infelizmente, devido a essas particularidades do mês de dezembro, aí que prejudicou, entendeu? Pois bem. E eu fiquei pensando aqui agora na questão de show. Imagina um show de um artista grande, internacional, Lady Gaga. Vamos dizer assim, um Lady Gaga lá. Seria diferente, eu garanto. Utilizando cenário. Não, Lady Gaga não, que ela fez um clipe meio estranho. Não pode não. Lady Gaga não. Ela poderia fazer outras coisas. Mas eu tô dizendo um artista que não tivesse xingado. Seria interessante. A estrutura lá é muito boa. Com certeza. No show do Dominguinho mesmo ficou muito bonito ali naquele cenário lá de Pilatos, entendeu? Todo iluminado. Aquele cenário é muito bonito. Né? E podia realmente atrair outros artistas, né? Eu queria puxar voltar um pouquinho agora para a questão dele por conta da sua experiência profissional. A sua empresa, no caso, ela já trabalhou com a JUSEP, permanece trabalhando ainda, que é a Junta Comercial? Não. A gente trabalhou com a JUSEP durante mais ou menos uns 15 anos, né? Mas aí... Então eu queria abrir esse espaço para você contar um pouquinho dessa sua empresa, né? E inclusive até de alguns clientes. Ao longo da nossa história, a gente já teve clientes. A gente trabalhou mais de 15 anos com o Hospital Santa Joana, né? Com a Junta Comercial. A gente trabalhou durante 2 governos, porque na verdade a gente ganhou uma licitação lá, né? E a licitação você pode, de acordo com o contrato firmado, você pode renovar até 4 vezes. Depois disso tem que ser outra licitação. Aí da última vez era pregão eletrônico, aí eu vi que não ia valer a pena, né? Aí a gente saiu. Essa minha experiência como assessor de imprensa é interessante, porque quando eu trabalhava no jornal, eu sempre dizia que eu nunca ia ser assessor de imprensa, né? Mas só que chega um momento na sua vida que você quer ter uma vida mais normal, né? E no jornal não dá para você ter uma vida muito normal. Eu, quando era editor de economia, na sexta-feira a gente tinha que fechar a edição do jornal do sábado e do domingo, né? E era um negócio muito além do volume, a pressão, né? Por conta do tempo. Era muito estressante, né? Porque você, imagine, você tem que... Quando você pegava um jornal, na página da economia, por exemplo, no caderno de economia, você lia ali umas 15 matérias, 10 matérias, dependendo do dia. Mas a gente recebe centenas de matérias, então a gente tem o trabalho de ler, de ver o que é interessante, o que não é interessante. Você pega a matéria do repórter, você tem que ler para ver como é que está. Depois você tem que fazer o título. Então você fazer isso num curto período de tempo, né? E muitas vezes até de madrugada, né? Quando era a época de fechamento do domingo, né? Porque a gente terminava de fechar a edição de sábado e ficava esperando chegar as páginas do domingo para fechar. Da sexta para o sábado. E às vezes a gente trabalhava até 2 da madrugada. E os jornais precisavam de um prazo maior do que o de hoje, porque eu não sei se você alcançou nessa época, que eu acho que chamava linotipo, né? Que até para montar dava trabalho. Posteriormente, isso foi se modernizando, passando para chapas, até chegar ao ponto de ficar praticamente tudo digital. Quando eu comecei no Jornal do Comércio, ainda era o linotipo. Né? Eu me lembro que... é letra por letra, eu não sei se você sabe disso. Né? Não sabia não. Eu estava aqui fulano. Letrinha por letrinha para você ir montando as palavras. Não, mas quer dizer, lá não era linotipo desse assim já era mais avançado. Lá, mais avançado entre aspas, né? Porque quando eu comecei a trabalhar no Jornal do Comércio, que eu era repórter lá, aí eu desci lá para ver como era a montagem do texto, né?
E era uma sala assim enorme, cheia de umas máquinas. Já tinha os blocos de palavras, de frases. Umas máquinas gigantescas assim, como se fosse uma máquina de escrever, mas só que é uma máquina gigantesca assim. Que ficava um homem digitando lá os textos do jornalista. E do outro lado já saía umas telhas, eu digo telha assim, uma peça de chumbo em formato de telha. Assim, já com os textos ali impressos, entendeu? Então aquelas telhas, entre aspas, né, é que era colocado na máquina para imprimir o jornal. Né? Antigamente esse linotipo era na época de Gutenberg mesmo, que você juntava letra por letra durante muitos anos. Mas aqui foi, porque se você está falando da realidade de Recife, Jornal do Comércio, de Pernambuco, aqui a Defesa, o Vanguarda, era assim. Juntando as letrinhas, juntando as palavras, aí formava as frases que iam fechando. Era um trabalho maravilhoso. Manual, Um trabalho maravilhoso, assim. Você olha pro relógio, faltando 5 minutos para bater seu horário, e você tem várias coisinhas para fazer. Fechar a edição. E na redação tem uma frase que o chefe sempre dizia pro editor: olha, tem que fechar cedo e bom. Pois é. Entendeu? Você tem que fechar cedo, nem por isso tem que fazer mal feito, não. Tem que fazer bem, né? E a sua função, que era o editor, né, como você disse, tinha que estar fazendo a leitura, selecionando o que vai e o que não vai, o que é que pode ser resumido, ainda olhar a manchete. Né? Agora, uma coisa interessante também, quando começou a informatização da redação, né, olha, aí disseram pra gente, olha, vai informatizar, vai melhorar muito o trabalho de você, não sei o que mais lá. Mas melhorou de um lado, mas piorou para o outro, porque você assumiu a função de outras 3 pessoas, entendeu? Porque quando não era informatizado, eu editava o jornal com as páginas datilografadas, com o diagramador do lado lá. Eu disse, essa matéria vai aqui, aí o diagramador já montava a página lá, e eu ia embora. Só vi o jornal no outro dia. Com a informatização, o editor ele absorveu a função do copydesk, que era outro jornalista que lia as matérias antes, do revisor que revisava depois que o texto era digitado, entendi. E do revisor do Pestap, que era o cara que revisava a arte final. Né? Então o editor passou a fazer isso tudo. Né? A diagramação, no certo sentido, pode juntar 2 profissionais, né? Porque hoje em dia, dependendo da sua habilidade de mexer com o programa, então o programa já distribui direitinho lá na página onde é. Exatamente. No geral, na verdade, E a gente tem que ir se virando para sobreviver no mercado, né? E se adaptando a essas novas mídias. Na verdade, a informatização, a digitalização, ela veio aumentar muito a produtividade e com isso se eliminou vários postos de trabalho. Né? Você vê hoje em dia os programas lá, o Midjourney, né, que você escreve uma frase lá e ele faz um desenho, faz uma ilustração lá. Entendeu? Então você não precisa mais de um ilustrador, assim. Você dá as coordenadas. Você falou que é Snap... Chat GPT. O Chat GPT também. Ele escreve a matéria. Você dá as informações e ele escreve a matéria com texto português correto, com texto fluido, sem erro nenhum, entendeu? Impressionante. Eu notei porque eu já usei algumas vezes, várias vezes, quase todo dia eu uso. Aí eu vejo que basicamente quanto mais informação você der, fica melhor. Porque tem certas coisas que eu estava estudando que alguns detalhes ele não que ele erre, ele omite, ele deixa de mostrar. Por exemplo, uma função que tem duas partes, ele só escreve a primeira, ou o grupo geral, algumas coisas de detalhes ele dá uma passada por cima. Mas para primeiro texto eu acho excelente. Não, você sempre tem que dar uma burilada, mas ele aumenta a sua produtividade, porque ele já elimina aquela primeira fase de organização do texto e tal. Porque o texto do ChatGPT às vezes é repetitivo. Ele lá embaixo diz a mesma coisa com outras palavras. Aí você tem que enxugar isso aí. Mas essas tecnologias vêm trazer novos desafios para as pessoas se reinventarem, né? E passarem a descobrir novos horizontes aí na área profissional. Eu acho que melhora o profissional. Você fica com mais habilidade
com mais armas Uhum. para atirar esse pessoal, para conquistar. Uhum. Facilita, você consegue uma produção maior, você consegue ver 2, 3 ações, por exemplo, você coloca o texto dele, aí você faz um texto e você fica pedindo para ele refazer. Você vê umas 2, 3 ações que você, eita, nunca pensei em escrever isso. Aí acaba melhorando o repertório. Verdade. Rapaz, o tempo voou, viu? Vou. Eu acabei de perguntar, inclusive, o Ingerson estava pensando uma coisa, já está outra bem mais à frente. Não, e daqui a pouco já tem software de IA de editor de vídeo. Se preparem, editores de vídeo. Sim. Se preparem. Para sobreviver, tudo, né? Daqui Esse a novo pouco desafio. Daqui a pouco vão me substituir aqui de falar também. Vão colocar uma pessoa. Às vezes até eu me aventuro a fazer uns videozinhos, uns mini-filmes, né? Eu escrevo um roteiro tal, e faço os roteiros. E tudo com celular. Eu filmo com celular, edito com celular, entendeu? E a imagem de alta qualidade. Não, tem umas coisas no CapCut que eu utilizo, que eu digo assim, eu pago o programa de edição. Eu fico com raiva, eu fico dizendo, ô filho da mãe, esse negócio que tem aqui, eu pago e não tenho. E no celular é muito mais fácil. Uma coisa que eu estava utilizando tem como suavizar o rosto, tem como deixar o rosto mais fino. Que mulher, homem não, mas mulher. Aí pede, faça um Photoshop na filmagem, minha filha, eu não conheço isso não. Nunca conheci isso não. Eu não sei se vocês viram o vídeo que a gente soltou aí que nós fizemos com os atores ontem no aeroporto, né? Eu fui lá no aeroporto, fiz as imagens e tal. Aí cheguei em casa no celular, deitei no sofá e com o dedinho lá, saí montando. Peguei a música, coloquei lá e tal. E pronto, no instante, entendeu? É fantástico. Fica muito prático. Nessa reta final, Patrick, eu queria concluir que você falasse um pouco também da sua experiência de fé, porque voltando para o espetáculo, né, o espetáculo traz essa grande mensagem da paixão de Cristo e eu creio que você também, assim, até onde eu acompanho um pouco, você também tem uma experiência, assim, uma relação com a fé, não é isso? É verdade. Que eu sou evangélico e eu percebi que, mesmo não sendo, mas eu não sei se você por conta daquela foto que você tem no perfil que está com a... tá com a Bíblia, né? Não, eu sou evangélico também, inclusive eu tenho um Instagram que é Jornada Bíblica, né? Que a gente já desenvolve mais... mais uma dica, e como é o nome é Jornada Bíblica mesmo? Jornada Bíblica _ CS... Cristão Sem Máscara, CSM, que é a sigla de Cristão Sem Máscara, porque eu tenho outro Instagram lá, que é meu pessoal, que é Cristão Sem Máscara, né? Aí tentou conciliar esse nome todo. Exato, E aí esse Jornada Bíblica que a gente criou, porque eu acho que é fundamental para a pessoa ser cristã, que ela cresça no conhecimento da palavra de Deus, né? No seu relacionamento pessoal com Deus. E isso ela só consegue se ela desenvolver essa disciplina espiritual de estar meditando na palavra de Deus, né? De estar conversando com Deus no seu dia a dia. E a gente observa que a maioria dos cristãos não desenvolve essa disciplina espiritual. Parece que tem um encontro, a gente não vai julgar, né, pré-julgar. Tudo bem que pelos frutos dá pra gente ter ali uma impressão, mas parece que tem um encontro, mas não caminha. Né? Porque exato. O caminho mesmo, o caminhar, né, é que pode ir levando a isso, né, o aprendizado, o dia a dia. É verdade. Porque o evangelho não é outra coisa. Tem um meu amigo jornalista, que ele não era cristão, mas ele dizia que crente ser crente é para cabra safado, religião de cabra safado, porque o cara faz e acontece, depois diz que é crente. Mas eu concordo com ele, porque para você ser cristão, você precisa se reconhecer que é um cara safado, entendeu? Você precisa olhar para dentro de você mesmo e ver quem você é. E você... É o primeiro passo, reconhecer, né? Exatamente. Se você não reconhecer que você é um cabra safado, você jamais vai ser um cristão verdadeiro.
Daí vem o arrependimento, o pedido de perdão. Porque foi que Jesus disse assim, os sãos não precisam de médico, né? Eu não vim para os sãos, né? Por isso que ele caminhava com os chamados pecadores da época dele. Então você tem que se reconhecer como um doente, como um doente de pecado, né? Como doente. Basta você você olhar para dentro de você de forma corajosa. Existe um filósofo, um cientista e filósofo cristão, Blaise Pascal. Ele teve grande sucesso como cientista, né? Tem até uma medida que se chama Pascal, em homenagem a ele. E ele era filósofo, né, e cristão. Então ele tem um livro dele chamado Pensamentos, em que ele descreve que o ser humano ele olha para dentro dele mesmo e ele não aceita o que ele vê. Né? E como ele não aceita o que ele vê, ele se engana a si mesmo sobre si e engana os outros. Né? E a própria Bíblia fala disso, que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Né? Então nós, como reconhecemos isso, é que nós reconhecemos que nós precisamos de Jesus. Né? Jesus veio pagar pelos nossos pecados, porque nós jamais conseguiríamos saldar essa dívida que nós temos com Deus. Né? E mesmo nós, quando cremos no Evangelho, né, nós cremos que Jesus veio morrer em nosso lugar, nós continuamos ainda a ter aquela natureza corrupta que nós nascemos com ela. Né? Tanto é que Paulo diz assim, né, que o nosso espírito milita contra a carne. E isso é uma coisa que, enquanto nós estivermos na vida aqui na Terra, vai existir essa luta interna. Mesmo você sendo cristão sincero. Entendeu? E a gente só consegue vencer essa luta se a gente alimentar nosso espírito. Entendeu? Se a gente é como um jardim. Se você não fizer nada no jardim, o que é que acontece no jardim? Cresce o mato, cresce o capim. Né? Você tem que estar todo dia ali cultivando aquele jardim. A mesma coisa no nosso coração. Se a gente não fizer nada, a corrupção toma conta dele, entendeu? Mesmo a pessoa sendo cristã. E por isso que eu criei a jornada bíblica, que é para você ter o mínimo necessário, o mínimo para você não estar se corrompendo, que é você, na jornada bíblica, a gente toda semana publica uma série de sugestões de leitura bíblica diária sobre um determinado tema, né? E a gente fica soltando também um versículo por dia, e um versículo e uma explicação daquele versículo, né? Uma meditação, reflexão. Porque o ideal é que você tenha o seu momento separado ali para você fazer um estudo bíblico, para você ficar meditando, para você orar. Mas às vezes na correria você não tem aquilo, aí você termina não fazendo nada. Né? Então a jornada bíblica é uma forma de você ter o mínimo necessário para você se manter com dignidade, né, como cristão. Porque infelizmente hoje em dia, com razão, as pessoas falam muito, muito mal dos evangélicos, né? Exatamente por isso. Porque, e generaliza. Né? Generaliza, porque muitos são cristãos só de fachada, né? E no cristianismo, a mudança do ser humano ela deve acontecer de dentro para fora, não de fora para dentro. Né? Infelizmente, muitas pessoas têm só aquela fachada. Né? E essa mudança interna ela só acontece com o Espírito Santo atuando em você. Entendeu? E o Espírito Santo só atua em você se você exercitar as disciplinas espirituais. Né? Oração, meditação na palavra. Né? Tá isso não anula a graça, não, mas também nos envolve no querer, né? No estar no... E também traz a mensagem que o espetáculo da paixão mostra do começo ao fim, né? Desde as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, né? Feliz aquele que, até a mensagem da ressurreição, que eu acho que é a cena triunfal, né? Que é justamente quando o Cristo
está ressuscitando, e o Espírito Santo em seguida vem para ficar, porque é aquele que permanece conosco, né? Já não é mais o Pai e nem o Filho, embora que os três estão num só. Se a gente for discutir isso, vai entrar em campo teológico, mas né, o Espírito Santo é quem vai realmente nos conduzir nessa jornada. Mas para você ver como Deus faz as coisas, Plínio Pacheco, ele não era cristão, né? E o texto... E ele idealizou e construiu a Nova Jerusalém. E aí o governador que ajudou muito a construir a Nova Jerusalém, que é o governador Nilo Coelho, olha, eu vou ajudar, tá, mas você tem que inaugurar tal data, né? E aí tá terminando de construir, quer dizer, não ia ficar completamente pronta, mas o suficiente para encenar lá dentro, né? E tá ficando pronto, mas só que faltava o quê? O texto da peça. Aí ele tinha procurado o Ariano Suassuna para escrever o texto. Aí Ariano disse, não, eu escrevo, agora eu preciso de 2 anos para escrever. Que coisa, hein? Aí, não, rapaz, aí qual foi a solução? O próprio Plínio escrever. Então ele se trancou na fazenda para escrever o texto, ele escreveu um texto magistral. Fabuloso essa experiência aqui. Mas ele se determinou de que as palavras de Jesus seriam as que estão na Bíblia. Entendeu? Ele escreveu assim, por exemplo, o discurso de Judas, o discurso ali dos sacerdotes do templo. Aquele texto ali é magistral que ele escreveu. Então eu acho que grande parte ali da peça ele tirou da cabeça dele e tal. Mas o que Jesus fala é o que está no Evangelho. Entendeu? Então, eu vejo isso a mão de Deus, sabe? Então as pessoas vão lá e ouvem as palavras de Jesus mesmo, entendeu? Que estão na Bíblia, entendeu? E isso é muito inspirador. O primeiro espetáculo que eu assisti, eu sei que tem muitas cenas que são variadas, são enriquecidas. Às vezes é iluminação, às vezes é figurino. E sim, às vezes as cenas, se acrescenta alguma fala ou diminui e tal, sem mexer no essencial, né? Uhum. Mas eu lembro que a minha impressão foi muito forte, ainda criança, não sei se 10, 11 anos, quando eu assisti no momento que ele se afasta, né, os discípulos, ele pede que fiquem lá orando, ele se afasta sozinho, aí começa a tocar a música com Chico Buarque cantando, Pai, afasta de mim esse cálice. Aí esse trechozinho é um trecho só, mas não tira a essência da palavra, né? Como você disse, assim, nos momentos de discurso, no momento de fala do Cristo, do Jesus mesmo, ele procurou trazer isso para o que está na Bíblia, né? Uhum. Aí, é porque a gente estourou já estourou, né? Tempo. Tá tudo bem. Basicamente o tempo da gente acabou. Uhum. Aí você agora tá livre para falar o que quiser, pode falar. Reforçar o convite aí, né? Se você ainda não comprou o seu ingresso, espetáculo ou qualquer outra coisa, fique à vontade. Não, mais uma vez eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui, né, no OpinaCast, né, e convidar aí os espectadores do podcast, né, para que venham assistir a Paixão de Cristo. Quem não assistiu ainda vai se surpreender com o que você vai ver, né, e quem já assistiu, venha reviver essas emoções, né, que realmente eu, depois de 23 anos, ainda me arrepio em muitas cenas, né, quando eu assisto lá. Então vale a pena. Esperamos vocês aí. Muito bom. Então, tchau, até a próxima.